Meus queridos amigos, obviamente nós estamos aqui com o programa Alto Astral, dentro das felicitações do Natal. Obviamente que nós estamos próximo a esta data tão festiva e, evidentemente, que a gente quer que todos vocês compartilhem com seus familiares, com todos aqueles seus entes queridos, aqueles que desejam para vocês uma boa sorte e juntos, com muita congratulação e com muita alegria nessa semana que está desse dia de Natal, 24, véspera e 25 Natal. Hoje eu trago para vocês uma pessoa bem nova, dentro de uma área que é uma das especialidades também nova dentro do nosso país, que não era assim tinha tanta objetividade. Hoje, realmente, a fisioterapia está totalmente numa evolução fantástica e causa, assim, um princípio fabuloso dentro daquilo que a gente pode melhorar em quaisquer sínteses daquilo que eu acho que é você aliviar as suas dores, os seus problemas articulares, os seus problemas crônicos e tudo mais. E nós vamos aqui conversar com o Peter. Tudo bem, Leandro Silva. Meu boa tarde, boa noite para você. Boa tarde, boa noite para o senhor, boa tarde e boa noite para os telespectadores. E nós temos aqui você trabalhando, logicamente, numa área. Como é que você sentiu essa vontade, esse trabalho, para que você... Na verdade, sempre que eu era adolescente, lá, estudante, meu desejo era partir para a área da saúde, partir para a área da medicina, por exemplo, é sempre o nosso primeiro pensamento quando a gente tem essa vocação para a área da saúde. Mas aí, fazendo alguns testes vocacionais, me foi sugerido que a fisioterapia, uma profissão em crescimento, vários cursos de fisioterapia sendo abertos pelo país, e eu fui procurar o que era a fisioterapia. E, na verdade, a fisioterapia era o que eu queria dentro da área da saúde, que era trabalhar diretamente com o paciente, botar a mão no paciente e ajudar na recuperação, principalmente das desordens motoras, né? Talvez por uma questão familiar, a minha mãe ela tem sequela de poliomielite, paralisia infantil, e sempre vi ela fazendo fisioterapia e não sabia que aquilo era uma profissão totalmente especializada. Quando eu entrei na faculdade e descobri toda a gama de áreas de atuação da fisioterapia, aí me apaixonei e, graças a Deus, sigo muito feliz no que eu faço. Só para vocês saberem, o Peter trabalha no Santos Futebol Clube na área da categoria de base. Categorias de base e também do futebol feminino, sim. A gente atende hoje as categorias desde o sub-11, são aqueles meninos que estão começando no campo com 10 anos, até os meninos que já saem para o profissional da categoria sub-20. E o futebol feminino também, que o Santos reabriu as atividades, né? Retomou as atividades de futebol feminino, nós também atendemos essa categoria. Certo. Logicamente, Peter, além dessa condição, ele possui aqui mesmo, aqui embaixo da nossa TV Com, aqui nós estamos no 5º andar, e é no terceiro? No 4º andar. Quarto andar. Então, é só descer esse cara. Quarto andar, ele tem uma disposição de vocês para que vocês possam realmente poder, quando necessitar, dos préstimos de Peter e da sua esposa, né, que sim, também realiza a fisioterapia. Na verdade, hoje a gente dispõe de uma equipe de fisioterapeutas, né? Trabalho eu, minha esposa Dani Haddad, a doutora Juliana Teobaldo, que trabalha com fisioterapia dermatofuncional, e o doutor João, também João Carlos, que trabalha conosco no nosso estúdio de Pilates. Então, vejam bem, uma conjunção que realmente, para todos os efeitos, você poderá ser muito bem atendido. Como é o nome aqui Na verdade, é o nosso consultório, né? E aí a gente coloca temos uma página no Facebook, Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia especializada. Isso. E digo uma coisa, a fisioterapia, logicamente, veio ter um acréscimo assim
violento dos últimos anos para cá. E uma das causas, logicamente, foi o futebol que desenvolveu isso também. Sim, né? O futebol ajudou muito a propagar a fisioterapia dentro do Brasil, né? E o fisioterapeuta brasileiro hoje é muito conceituado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Né? No mundo inteiro, nossos atletas saem daqui, vão para fora, para grandes centros com poder aquisitivo muito grande, mas em geral voltam para tratar. Eles relatam para a gente que é diferente, que o cuidado do fisioterapeuta brasileiro, a participação, o acompanhamento é diferente de qualquer lugar do mundo, seja no centro europeu, seja no leste europeu. Porque antigamente nós tínhamos uma dificuldade, muitas vezes, do jogador, ele passava assim por qualquer problema muito sério e já ia direto para uma operação, né, cirúrgica. E hoje isso já diminuiu constantemente. Sim, né? a medicina evoluiu muito e, graças a Deus, através do pessoal que faz estudos, que desenvolve a parte teórica, científica, para as bases científicas de tratamento, também evoluiu muito com essas tecnologias novas da medicina. Então, hoje, a acurácia de você determinar uma determinada lesão, e se aquela lesão necessita de tratamento cirúrgico ou não, está muito mais desenvolvido, muito mais refinado. E o fisioterapeuta tem parte preponderante aí. Muitas vezes ele consegue, dependendo da gravidade, agir no equilíbrio muscular, numa descompensação, evitar até um processo cirúrgico e retornar esse atleta o mais rápido possível para o seu esporte. Isso é que eu sinto que realmente tem eficácia. Eu tenho visto isso muito no futebol, ou mesmo no basquete, ou mesmo até nas Olimpíadas. Aí nós tivemos um caso daquele rapaz que joga muito bem, né? A gente, por exemplo, pode ver no vôlei de praia, muitas bandagens funcionais, que aquilo é uma parte do tratamento, né? Não pode ser o tratamento em si, mas ele é um bom coadjuvante para o tratamento. Então, a gente via isso no vôlei de praia, no vôlei de quadra, no basquete. Por trás de todo aquele bastidores, o trabalho do fisioterapeuta não costuma aparecer muito, mas a gente, quando está em período competitivo, a gente trabalha praticamente 24 horas por dia com o atleta. Às vezes ele está dormindo, a gente está atuando do lado, a gente está controlando um aparelho, alguma coisa, enquanto ele recupera, repousa. E todo esse advanço no esporte a gente trouxe também para a parte clínica, para poder atender não só crianças com desvios posturais ou algum desvio congênito, como idosos, ajudar na qualidade de vida, né? E pessoas normais que se lesionam no dia a dia ou têm algum desgaste. A fisioterapia também evoluiu demais nesse sentido. Gostaria que nós passássemos algumas fotos daquilo que você tem como uma avaliação. Quando a pessoa entra lá, ali a gente pode observar que uma perna tem uma amplitude maior, ela abre mais do que a outra. Isso demonstra para a gente uma falta de flexibilidade, nesse caso do lado esquerdo, que pode gerar uma contratura muito grande no quadril e gerar dor por toda a perna, porque pode sufocar o nervo ciático, né, o famoso nervo ciático, e dar aquela dor por trás da perna. Que vai e muitas vezes a pessoa não sabe. Muitas vezes ela não sabe que tem esse tipo de contratura. Ali a gente pode observar uma parte de uma avaliação postural, onde a gente vai ver os desvios posturais, no caso de uma criança, né? Esse é um caso gravíssimo, né, em relação, por exemplo, à coluna, né? Que é sim, tem alguns desvios posturais. Nesse caso, nem tanto. Aí a gente vê uma alteração num pós-operatório de quadril, numa queda de uma senhora idosa, que fez uma fratura de fêmur, e ali a gente vê que um pé está bem caído, o outro está em pé. Na verdade, o que a alteração nesse caso é o que está em pé, que está com pouca mobilidade. O outro está numa posição de relaxamento normal. Para você ver como a gente não tem noção nenhuma, né? Às vezes a gente só olhando não consegue perceber o problema. E essa é a importância do fisiologista, do fisioterapeuta, porque ele observa esses detalhes que são características prementes. E que são fundamentais para você poder determinar o que você vai fazer no tratamento. Né? A avaliação, muitas vezes, é um processo demorado, um pouquinho tedioso para o paciente, mas ele é fundamental para todo o resto do tratamento. Dentro disso tudo, obviamente, nós tivemos aí uma série de coisas que chegaram se promulgaram e estão sendo realizados. Os Pilates e os RPG. Sim. Eu gostaria que você falasse. São dois métodos de terapia, principalmente para a postura e para as dores nas costas, muito difundidos hoje, com algumas características em comum, mas bem diferentes entre si. Aí a gente está vendo algumas imagens de Pilates,
que pode ser executado para crianças, pode ser administrado para gestantes, para idosos. Pessoas idosas. Isso. Né? Não tem muito. Esse caso é um caso de um atleta também que está utilizando o Pilates para melhorar o seu controle geral da musculatura, né? Uma pessoa comum também, nesse caso com algumas hérnias de disco, que através do Pilates está voltando a ter uma vida normal, está fazendo caminhadas, escaladas. Então isso é muito gratificante para a gente e para a pessoa, então, é um alívio demasiado. E né? o RPG, no caso, a diferença entre um... Isso, os dois trabalham com cadeias musculares. O Pilates, no entanto, o principal fundamento é a perfeita coordenação entre mente, corpo e espírito, fundado por Joseph Pilates lá no começo do século. E ele é baseado dentro do movimento, a coordenação e o controle da sua mente sobre a movimentação do seu corpo, que hoje a gente fala que é o controle neuromuscular, muito estudado, muito promulgado hoje. O RPG também trabalha a contração muscular e o alinhamento, mas através de posturas estáticas. E tem uma resposta para alívio de dor muito rápida. Mas a gente não vive estático, a gente não vive parado. A gente precisa evoluir para o movimento. Então, hoje, na minha metodologia de trabalho, se o paciente chega para mim com uma queixa de muita dor, por exemplo, nas costas, e é indicado o RPG nesse caso, eu inicio com o RPG, retiro a dor, assim que possível mando para o Pilates, porque tem que haver ausência de dor no movimento. Vocês me dão um minutinho aí e retornando logo em seguida. Muito gostoso na vida da gente. Parabéns para a família, parabéns para o filho. Peter, obrigado. Peter, deixa eu lhe falar uma coisa. Diga. Dentro dessa conexão, obviamente, nós temos aí algumas fotos que mostram dentro daquilo que você projeta um determinado trabalho e você vai dando assistência a todas as pessoas que te procuram. Como é que você comporta eles assim da necessidade ou não da continuação do tratamento? Como eu disse para o senhor, né? O paciente nos procura, às vezes ele tem algum incômodo nas costas ou sente que tem um desvio postural, ele procura diretamente o fisioterapeuta. Nesses casos, nem sempre é necessária a indicação do médico para o tratamento. O fisioterapeuta ele pode ser um profissional de primeiro contato e ele vai identificar e diagnosticar os desvios funcionais, né, e cinéticos. Se o seu fisioterapeuta achar que você tem alguma doença necessária de identificação médica, ele vai encaminhar para um médico. Nesse caso, por exemplo, Nesse caso, eu estou fazendo uma liberação miofacial. Isso. Tinha uma retração daquela parte da musculatura posterior da panturrilha, da batata da perna conhecida. Então, a gente libera toda aquela parte, primeiro manualmente ou com a ajuda de algum utensílio, de algum equipamento, para depois trabalhar os exercícios com maior facilidade, com menos dor, aproveitando melhor ainda os exercícios que são propostos no tratamento. Desculpe lhe perguntar uma coisa. No caso, por exemplo, você falou daquele detalhezinho, né? Por que esses jogadores atualmente, eu noto, não acontecia na minha época, hoje eu noto muito esses jogadores ter muitas câimbras. Por exemplo, chega quase no final do jogo, está com uma cãibra, o sujeito ele é novo, né, para ter tudo isso. A cãibra, ela tem alguns mecanismos que podem gerar cãibra, né? Uma fadiga muscular excessiva, uma falta de hidratação, uma própria adequação à intensidade do trabalho físico. Então, às vezes, o jogador ainda é muito novo, ainda está em desenvolvimento físico, não está no seu ápice ideal, ele pode sentir um jogo mais pesado, um jogo ou numa chuva, ou com uma intensidade, uma correria muito grande, e aí ele pode sentir cãibra no final. É do desenvolvimento do próprio atleta. Tá. Quer dizer, então, veja bem, logicamente que uns poderão ter mais do que outros. Sim, não é isso basicamente, por exemplo... tem muita gente que fala, é bom comer banana, porque evita essa história verdadeira ou é... Na verdade, o ideal é manter uma boa hidratação, vai ajudar a inibir a presença da cãibra, a desidratação, a falta de líquidos corporais podem promover a maior facilidade do aparecimento dessas câimbras e você ter sempre um treinamento adequado para o tipo de atividade que você vai fazer. Não só o jogador de futebol, mas se você for correr aqui na praia e não estiver bem preparado, no final da sua atividade você pode ter uma câimbra ou até mesmo uma lesão muscular. É como, por exemplo, já acontece muitas vezes, eu acho que qualquer um de vocês
o telespectador, pode ter acontecido, você está dormindo e você tem uma cãibra aí, até fortíssima. Sim, até. aí a gente tem alguns outros fatores metabólicos também que podem estar envolvidos. Uma má alimentação, uma má circulação, algum problema de circulação. Seria mais isso? Geralmente na terceira idade as câimbras são mais por um desequilíbrio metabólico mesmo, não tão causados por um desgaste de uma atividade física, mas um desequilíbrio realmente de equilíbrio entre alimentação, hidratação e repouso. Aí temos um detalhe curioso aí. Aí, na verdade, não é um tratamento, é uma avaliação também. É um teste funcional onde a gente está vendo mobilidade de quadril, a gente está vendo controle, quando ele fica numa perna só, como está na foto agora, se ele tem um controle adequado da musculatura do quadril que está sustentando o corpo, se ele tem equilíbrio ou não. Então, a gente tem, isso daí faz parte do mesmo sistema de avaliação que está testando a força dos braços, membros inferiores e a conexão do abdômen, dos músculos do abdômen, que realmente, como Pilates gostava de falar, é a nossa casa de força. É daqui que sai todo o nosso equilíbrio para a gente poder ter movimento nos membros apendiculares livres e bem equilibrados. Certo. Então, do momento que você chega na fisioterapia, é necessário uma avaliação para determinar os desequilíbrios e os pontos que ser trabalhados. A gente faz todo um fortalecimento no que a gente viu na avaliação. E as avaliações, elas têm que ser diárias. Lógico que você não vai botar o cara sentado e fazer o mesmo exercício todo dia, mas você vai observando a execução desses exercícios. E esses testes funcionais, aí é um treinamento de força também, para a musculatura do core. É bem forte isso aí, né? Por causa da postura das mãos aí dele, também né? vai trabalhar equilíbrio, vai trabalhar controle neuromuscular, musculatura abdominal. E aí você tem que ir fazendo essas reavaliações para quê? Para no momento você saber, não, esse cara agora ele está reabilitado para o ombro. É um exercício para ombro, esse paciente. É para ombro mesmo. Ele trabalha muito com os membros superiores, desenvolveu uma tendinite com uma bursite de ombro. Então a gente estava, depois que devolvemos o movimento completo, a gente passou para o fortalecimento. Quer dizer, veja bem, de acordo com o que vocês estão vendo aí, vejam quanta coisa foi resumida dentro dessas fotos, evidentemente, mostrada para vocês a importância que é hoje a fisioterapia. Na verdade, nós há muitos anos, eu já tenho um bocado de anos já, há muitos anos eu fui jogador de futebol, eu joguei muito, e a gente tinha, assim, logicamente, o quê? Era um tratamento, drágeas, medicamento e só aquela coisa muito corriqueira física que a gente realizava. Fora disso, não. A gente Por isso que muito. hoje a importância do fisioterapeuta é muito implicativo. E Santos é uma cidade que respira esporte, então não só o futebol através do Santos Futebol Clube, da Portuguesa de Abaquara, mas você sai nas ruas, as pessoas estão praticando ciclismo, estão praticando pedestrianismo, estão praticando crossfit, que é uma atividade também que está em crescimento, precisa de um acompanhamento profissional adequado, né? Então, se você é atleta, se você quer praticar uma atividade física, consulte um fisioterapeuta, ele vai fazer uma avaliação, vai ver se você tem algum desequilíbrio muscular, alguma falta de componente físico que possa te promover uma melhor performance na sua atividade. Perfeito. Meus agradecimentos, eu que agradeço, de coração, por você estar conosco e, obviamente, pela sua idade, né? Então, novo ainda, com grandes coisas ainda para o futuro. Eu me formei na Universidade Católica de Santos em 2003 e desde 2001 já trabalho na área como estagiário, né? Lógico, registrado pelo CIE. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu desenvolvimento, daquilo que você está daí para adiante. Eu tenho certeza que logo, logo você estará na parte de cima do Santos Futebol Clube, com certeza. É consequência. O trabalho na base é muito importante, precisa de profissionais gabaritados também, porque é dali que o Santos tira as suas maiores estrelas, né? É verdade. Um grande abraço, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, doutor. Obrigado. Meus queridos, mais uma vez, feliz Natal para vocês e até a semana que vem, se Deus quiser.